Olá, gente querida. Vamos seguindo a nossa leitura de Corra com os Cavalos, Eugene Peterson, capítulo hoje 12. Estamos indo para a reta final de um livro que não deixa a peteca cair, né? Essa sequência de capítulos tem sido assim. Todo livro, lógico, né? É um livro muito bom. Talvez comece a figurar aí entre os meus top 5 livros aí. Lança muita luz sobre a vida do profeta Jeremias, leva a gente a muitas reflexões importantes e tem essa pegada de não deixar a peteca cair, né? Muito bom quando o livro é tão assim, de um nível desses, né? Bom, Carta aos Exilados. Eu já mencionei aqui, né, na trajetória dos nossos vídeos que o profeta Jeremias está localizado na história de Israel, e particularmente na história de Jerusalém, já ali tudo muito reduzido ao reino do sul, Judá, Jerusalém, mas especificamente o que vai acontecer em Jerusalém, ele profetiza em Jerusalém. Ele está localizado na história naquele tempo onde a ameaça babilônica veio numa crescente, né? A invasão babilônica ela não se deu de uma vez só, foram duas deportações e Jeremias vivencia, não só vivencia isso tudo, ele anuncia isso tudo, ele profetiza que essas coisas iriam acontecer. E agora, no momento desse capítulo, é o momento que Deus manda ele escrever uma carta aos que estão exilados na Babilônia, aos que já foram levados para lá, né? Foi pegar um povo que vai ter que andar quilômetros na direção de um lugar onde eles não desejariam estar. Inclusive, o Eugene Peterson vai dizer que exílio estamos onde não queríamos estar. O lugar de exílio pode até possuir um padrão de vida mais elevado ou clima mais agradável. Nada disso importa. Não é o nosso lar. Então, essa gente foi levada, tirada, né, do seu país e levada para viver como povo dominado. E é uma representação extrema de violência. Aqui a gente ainda vê, se você for estudar, eu já estudei isso, os tipos de dominação. Por exemplo, o Reino do Norte foi invadido pela Síria. A Síria tinha um tipo de dominação que era de miscigenar os povos. Eles misturavam os povos dominados para que eles perdessem identidade, né? Depois, lá em Daniel foi um dos primeiros deportados, né? Daniel é deportado e não volta mais. Quando a gente vê já aquela coisa com Esdras e Neemias, que o retorno, e aí um rei que autoriza um retorno, que banca o retorno, banca a reconstrução, já é uma ideia de domínio diferente, já é uma ideia de vamos agradar todos os deuses para que todos os deuses nos beneficiem. Então, enfim, vários tempos históricos aí, durante a trajetória de Israel, na queda dessas tribos, dessas 12 tribos que vão desaparecendo, repetindo com estratégias e invasões diferentes. E aqui a Babilônia, ela pega os melhores do povo e leva, por isso que Daniel vai nessa primeira leva. Então o exílio é essa condição, ele vai falar exatamente disso, das condições, a primeira divisão aqui, né, desse capítulo, é ele falando o que significa um exílio e o que representou esse exílio. Depois, um dos subtítulos é Falsos Sonhos. Na verdade, a gente veio também vendo isso, e se você lê o livro de Jeremias, você vai ver isso também. Esse povo não creu, né? Advertência atrás de advertência, liderança especialmente, não cria. Quando acontece
eles ainda estão no modo do tipo, tá, aconteceu, mas não vai durar. Eles ainda estão numa negação. Afinal de contas, nós somos o povo da aliança, isso daqui não vai durar, isso aqui não vai permanecer assim. Não estão entendendo o processo, não atenderam, não compreenderam, era um povo que não tinha ouvido para ouvir, olho para ver, não entenderam e nem atenderam às advertências, chegam nesse ponto e acham que isso vai durar pouco. É quando então Deus faz uma carta para eles, que eu, como Deus que me revelo, como Deus que tem aliança com esse povo, propósito com esse povo, que ainda no exílio tenho propósito, eu tenho propósito o tempo todo, eu sou o Deus que transforma o mal em bem. Manda uma orientação para eles, Jeremias. E aí é o capítulo 29 de Jeremias, carta aos exilados. Bom, vou ler um trecho da carta. Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontre esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aí ele vai advertir: não deixe se enganar pelos falsos profetas, porque insistiam que seria breve, não vai ser breve. Inclusive a gente vai ver lá em Daniel, que é Daniel, já falei isso em outro vídeo também, lendo Jeremias, que vai saber, ó, são 70 anos. Né? Ele vai dizer, opa, Daniel está lá nos momentos dele de oração, de meditação, leu, né, Jeremias, olha, passou o tempo do exílio, é muito tempo. E aí esse texto lindíssimo que tem dentro desse capítulo: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês. Eu adoro esse texto, gente. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviarei e os trarei de volta para casa, para sua terra. Não há exílio permanente, não há exílio sem Deus, não há lugar sem Deus. Eu gosto muito daquele salmo que diz: se eu subir aos céus, se eu descer ao mais profundo do abismo, em todo lugar o Senhor estará. Então, é exílio com promessa de restauração, mas não lute contra o exílio. Terrível coisa vai ser vocês ficarem esses anos todos aí sem aprender o que o exílio tem para ensinar. Aí ele vai dizer: o objetivo de uma pessoa de fé não é viver da forma mais confortável possível, mas viver de maneira mais profunda e íntegra possível. Lidar com a realidade da vida, descobrir a verdade, criar beleza e agir em amor. Gente, isso precisa ser repetido. Como é que a gente precisa lidar com a vida, lidar com a sua realidade, descobrir a verdade da vida, criar beleza e agir em amor. Então aproveitem esse tempo aí, aprendam como foi, né? Como seria o propósito do deserto. Aprendam o que um deserto e o que um exílio tem para ensinar. Não fique num muro de lamentação dizendo: por que estou aqui, por que isso aconteceu comigo, até quando? Tem espaço para isso, repito, os salmos, tem muito espaço para isso. Mas o ponto é que se você fica só no muro das lamentações, você não vai poder viver de maneira mais profunda e íntegra possível. Você vai ter que aprender, e aí vou usar os ditos populares, a dar nó em pingo d'água, a fazer de um limão uma limonada. Você tem recursos no Espírito Santo de Deus
para viver o melhor da vida no exílio. E é essa orientação, né? Bom, ele vai falar dos motivos do exílio, né? A injustiça do povo, especialmente as advertências jamais ouvidas de restauração de vida, não só restauração do templo, restauração social, as viúvas, os órfãos sendo explorados, o povo passando necessidade, isso tudo levou esse povo ao exílio, mas agora era tempo de aprender com o exílio. Cuidado com os falsos profetas que continuam dizendo que essa injustiça não vai permanecer. Bom, o povo, esse povo exilado, ele finalmente ouve a mensagem de Jeremias. Esses profetas ficam se debatendo, essa liderança fica se debatendo. A gente tem, se você quiser ler aí as coisas do exílio, a gente tem Jeremias é o profeta final ali, da queda final. Você tem Jeremias, que fica em Jerusalém. Você tem Daniel, que vai para o exílio babilônico. E Daniel fica ali até... tem uma sucessão de reinos, né? Até que esse povo começa a voltar com Esdras e Neemias. E você tem Zacarias, Ageu, Malaquias. Quer dar uma olhada no exílio e pós-exílio, a volta desse povo? Tem que ler Esther, né? Esther já mais distante, e lá em Suzã. Mas você vê a ação de Deus, quer ver a ação de Deus no período do exílio? Jeremias mostrando motivos e contemplando a lamentação de Jeremias, Daniel, Esther, Esdras e Neemias, o retorno. Ageu, Zacarias, Malaquias, os profetas pós-exílicos, né? Bom, eles então vão acatar a mensagem, eles vão viver desse jeito, vão acatar de tal forma que quando há o convite para o retorno, quando há a liberação para o retorno e o convite, muitos deles resolvem não voltar para Jerusalém, né? E uma outra coisa que o Eugene Peterson chama atenção é que viver bem no exílio, viver bem neste lugar que não é o seu lugar, contribuir para a prosperidade, uma novidade aqui. Esse povo sempre foi advertido a não se misturar com outras nações. Aqui, casem-se, prosperem. Isso não significa ser absorvido pela Babilônia. Isso significa, vou repetir, que é importantíssimo para a nossa vida. É saber viver na condição onde você estiver bem, com. Isso aqui a gente vai ter que escrever. Quem tem diário de oração, escreva no diário de oração. Quem gosta de anotar na Bíblia, escreva na Bíblia. É aprender a viver de forma profunda e íntegra, lidar com a realidade da vida, descobrir a verdade, criar beleza e agir em amor. Em qualquer lugar, em qualquer situação. E exílio, né? O Eugene Peterson também vai fazer esse caminho. Nós passamos por exílio, não desse tipo, não desse jeito, mas ele mostra pra gente a representação do exílio nas nossas vidas. É uma condição de vida que a gente não queria estar vivendo, é um lugar para onde a gente não queria ter ido. E tem situações que são irreversíveis. E aí na minha leitura, eu sempre vou poder falar apenas de mim mesma, né? Na minha leitura, eu lembrei muito dos anos iniciais do meu luto como viúva, né? Que eu me debatia muito internamente nas minhas orações, com a questão de que tipo de família eu era agora, eu com 2 filhos. Porque eu vim, já comentei isso aqui no vídeo anterior, de família muito desestruturadas, de pais não cristãos. Então a família era e continua sendo de importância muito grande, mas uma idealização muito forte de família. Eu sempre tive, desde que eu entrei na igreja, e eu fui para a igreja com 12 anos, foi uma vizinha que me levou, e desde quando entrei nunca mais saí, aos 12 anos de idade. E sempre fui para a igreja sozinha, em termos de não ter família acompanhando. Teve uma fase depois da vida que a minha mãe até foi comigo, um período, ali a adolescência,
Mas a minha trajetória foi essa de Deus ter me pego lá na minha casa, ter me levado e ter me laçado de forma tão forte, bem pequena. Mas de background de casa, nenhum. De referência de família, nenhuma. Tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram vários casamentos. Então eu idealizava muito a família. Eu tinha uma coisa. É engraçado quando a gente tem uma falta tão básica, que o grande sonho da minha vida era esse: ter uma família, marido e filhos. Quando meu marido morreu, me deu uma sensação assim: e agora? Eu não quero, eu não escolhi ser mãe solo, eu não escolhi estar sozinha nessa condição. Que tipo agora de família eu tenho? E aí foi essa trajetória de não ficar se debatendo com uma realidade que eu não posso mudar. Aqui é o que eles chamam, o que é o exílio: estarmos onde não queríamos estar. Eu não queria estar nessa condição. Não sonhei, não desejei, não orei por ela, mas aconteceu comigo como acontece com várias famílias, e foi um período muito difícil. E foi nesse lugar que eu tive que aprender uma reconstrução, um caminho de agora é assim. Você vai viver nesse muro de lamentações, ou você vai construir beleza, agir em amor, encarar a realidade da vida e descobrir a verdade de que é a conclusão do capítulo e vai ser a conclusão do vídeo. O exílio é o pior que revela o melhor. Descobrimos o essencial: Deus. Foi a minha trajetória. Deus sempre foi o chefe da minha família, mesmo com o marido vivo. Continua sendo o chefe da minha família, hoje com o marido falecido. E eu descobri isso, e foi uma trajetória longa. Você vê que até hoje eu me emociono. Não foi uma trajetória fácil nem curta, mas eu descobri isso de tal forma que eu vivo há 8 anos viúva e desejo permanecer assim. Hoje eu posso falar que estou satisfeita nesse meu exílio. Hoje eu vivo bem nesse meu exílio. Hoje eu aprendi a dar passos para entender que Deus é meu marido e que não há falta quando a gente chega nesse lugar. Gente querida, desculpa aí a emoção e Deus abençoe vocês.